Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é nossa aula de Geografia número 62 e eu sou a Prof. Jaque. Hoje nós vamos falar então sobre um outro setor da economia. A gente já viu o primário, que é o que vem da natureza, matéria-prima. Nós já vimos o secundário, que é aquele então que vai transformar, né? Que é a indústria, a parte de construção civil e tudo mais. E agora a gente vai ver o terciário. O que poderia estar? Pense aí, ó, vamos pensar numa lógica, certo? Ó, primeiro eu pego da natureza, daí eu vou para uma fábrica, uma indústria, produzo aquele produto e o que eu faço com aquele produto? Eu vou vender e então nós entramos no setor terciário. Então vamos ver o que significa cada coisa? Para essa aula você vai prestar bastante atenção para entender o que é esse processo. Uma coisa está ligada à outra. Para depois você vai usar então o seu caderno, lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor, para que você possa então registrar tudo aquilo que você aprendeu agora. Vamos lá? Então olha só, observe a imagem e enumere a ordem dos acontecimentos. Então a gente tem aqui, os morangos chegam à indústria, plantação de morangos, o produto pronto para o consumo, a moça colhe os morangos. E aí, qual que é a ordem que aconteceu tudo isso? Pense aí. Vamos ver? Então, primeiro, o que acontece? O morango, ele é plantado, ele é cuidado. Depois vem a moça, ou quem trabalha, o agricultor, né? E vai colher esses morangos. Ela colheu, agora ela tem que fazer alguma coisa com aquele morango. E o que ela vai fazer? Vai levar para a indústria. E daí dessa indústria que vai estar com um produto, o produto pronto, vai para o consumo. Então a pessoa vai comprar e aí vai pagar por todo esse processo aqui. Então viram só como é importante, né? Como é legal a gente saber todo esse processo. Então primeiro é a plantação, depois ela vai colher os morangos, depois o morango ele vai lá para a indústria, vai ser produzido em alguma coisa, geleia, bolo, né? E vai para o consumo. Você consegue pensar o que as imagens têm a ver com o setor da economia? O que tudo isso tem a ver? As imagens ela têm relação com o setor primário, secundário, já com o terciário. Muitas matérias-primas que a gente já viu, elas vão para as indústrias, certo? E esse processo faz parte do secundário, o qual a gente estudou já. Então, olha só, a primeira e a segunda imagem representam o setor primário, né? Que é o do morango, né? Ela plantou e agora ela colheu. Então, lembram que o primário ele é da agricultura, da pecuária, então é aquele primeiro processo da onde eu vou tirar. A terceira imagem, ela já representa o setor secundário, que é o quê? Essa parte aqui. Então, ela foi por uma indústria. E a quarta imagem, ela vai representar o setor, então, terciário, que é o quê? O produto pronto pro consumo. Então, ela foi lá, né? Foi produzido e agora ela vai ter que ser vendido. Então, o setor terciário é aquele que envolve as atividades de comércio, né? De bens e prestação de serviço. Então, olha só, não é só de venda de coisas, mas a prestação de serviços também para as pessoas. O setor terciário é o que mais gera empregos. Então, quando a gente está lá na cidade ou o quê, né? Se você tem um comércio, a prestação de serviço de alguma coisa vai ter isso. Né? Vai envolver o dinheiro, né? Vai trocar tudo, a venda de produtos e até mesmo a oferta de serviços. O setor terciário, ele também junta todas as atividades, né? Formais, ou seja, aquelas que são, né, que a gente já sabe, e as informais, que são aquelas que vendem os produtos por aí. Né? Então, nós temos o comércio nessa parte. Vamos conhecer quais são esses setores? Nós temos o supermercado, né, para venda de produtos, né? Quais são de carros, de roupas. Então, tudo que a gente vai comprar, tudo que eu preciso, tanto de comidas, né, material de escola, tudo isso faz parte desse setor. Né? Então, como o supermercado, as lojas, o posto de gasolina, lá o combustível que eu vou usar para o carro. Então, isso é a parte de comércio. Né? E a prestação de serviço é a venda
de um serviço ao consumidor, que o próprio nome já está dizendo. Então, quando não há necessariamente um objeto. Por exemplo, quando eu vou no hospital, o que eu encontro lá? Eu vou encontrar o médico, a enfermeira, né? Eles estão prestando um serviço para mim. Eu estou doente e eles vão cuidar de mim, certo? É um serviço. De alguma forma, eu pago por esse serviço, seja de forma particular ou até mesmo pelo SUS. O SUS é uma outra forma, mas aqui a gente também paga, mas de uma forma um pouco diferente. Então, eles estão oferecendo um serviço e eu vou lá. Se eu tô com uma dor de dente, aonde eu vou? No dentista. E o dentista, ele presta esse serviço. Se, por exemplo, eu preciso de pegar um Uber, o que acontece? Né? Eu preciso de um motorista, de um carro de aluguel, o quê? Eu vou o quê? Ele está prestando um serviço disso. Ou um táxi, a mesma coisa. Se eu pego um ônibus, por exemplo, de ir para um lugar para o outro, é uma prestação de serviço, eu pago por aquilo. Eu pago ou através de impostos, que é o caso do SUS, ou até mesmo particular. A prestação de serviço pode ser o aluguel, né? Pode ser a mão de obra, alguém que vai fazer alguma coisa para mim, né? Pode ser alguém físico, a pessoa mesmo, ou através até mesmo pelo computador, uma empresa para um cliente e assim por diante. Então, tudo isso envolve um serviço. São exemplos. O banco, né? Eu vou deixar o meu dinheiro lá no banco. Então, ele está prestando um serviço para mim, ele está cuidando do meu dinheiro, né? O transporte, eu preciso de um lugar para o outro, estou prestando um serviço. A educação, também a escola que você estuda, ela presta um serviço. Eu, Prof. Jaque, estou prestando um serviço para você, eu estou te ensinando em alguma coisa. Então, é uma forma do setor terciário. Outros exemplos, a saúde, como a Prof. já disse. A mão de obra, o que é isso? É alguém que está fazendo algo para mim, né? Por exemplo, alguém que vem na minha casa para fazer uma massagem, por exemplo, está prestando um serviço. Um secretário está prestando um serviço. Um setor depende do outro para funcionar. Então, nenhum deles funciona sozinho, um precisa do outro. Se eu produzo um alimento, eu vou precisar de alguém que venda ele, ou que transforme ele em outra coisa. Então vamos ver, a Prof trouxe aqui alguns exemplos e você vai me dizer qual dessas imagens representa o setor terciário. Então o primeiro aqui a gente tem uma planta de algodão, aqui a gente tem um mercado e aqui a gente tem uma fábrica. Qual deles representa o setor terciário? A de plantação de algodão, a do mercado que tem produtos ou a da fábrica então que está produzindo alguma coisa? Se você disse que é o mercado, você acertou. Ele é o terciário, eu vou comprar. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu vou em algum lugar. E eu vou, nesse caso, eu vou no supermercado. O setor terciário, ele tem a função do quê? Ele fornece a matéria-prima para daí serem processados em outras coisas nas fábricas. Ou ele vai fornecer máquinas, equipamentos para utilizar nas indústrias, ou ele vai fornecer o produto final, aquilo que eu compro, aquilo que eu preciso. O final. Então, imagine assim, que agora eu já tenho. Você tem um brinquedo. Você foi lá na loja de brinquedos e comprou aquele brinquedo. Então, ele faz parte do setor terciário, é o produto final. Viram só como um setor está ligado ao outro? A gente precisa do que planta, a gente precisa do que produz, mas também a gente precisa daquele que vende. Eu espero que vocês tenham entendido o que são esses setores e a importância de que ele tem para a nossa vida, certo? Então, fique com a sua atividade, capriche aí e até a próxima aula.